uma gota d'água, uma gota num copo cheio. Então, cada um de nós vai acumulando estresse. Isso vai se manifestar muitas vezes na forma de dores somáticas, né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor difusa que você não consegue determinar uma causa orgânica. E cada um de nós vai manifestando essa doença de uma forma diferente. E com o tempo, nós vamos chegando ao estado de estafa. Corpo são... Mente sã. Então vai chegar um momento em que você vai acumular tanto estresse que você vai entrar numa estafa. Então, literalmente, é como se aquele painel de força da sua casa tivesse um curto-circuito e fecha ali, cai a energia. Então vai chegar um momento em que você tem estafa. Então nós vamos ter uma série de problemas. Hoje em dia a gente fala muito, está começando a falar no burnout, que é a pessoa que já não consegue mais sentir prazer nem capacidade de trabalhar. Nós vamos ter doenças cardíacas, podem estar ligadas a isso. A ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. Então, é um leque de possibilidades de adoecimento, infelizmente. Muito bem. Então, o tratamento preventivo para que isso não aconteça começa por onde? Então, pelo nosso modo de vida. Então, geralmente, quando a gente fala em hábitos de vida saudável, a pessoa pensa em fazer dieta, em tomar mais água. Mas, assim, será que eu estou administrando a minha vida emocional? Será que eu estou sempre adiando para depois? Então, já começaria alguns, pelo menos 4 anos, começou uma campanha em Minas Gerais que é chamada Janeiro Branco, que é justamente esse marco. Começo de ano, a gente sempre faz uma série de promessas de ano novo. Então, por que não... Emagreceu primeiro, né? E a gente nunca consegue cumprir. Então, por que não pensar mais de forma... a trabalhar a minha saúde emocional? Será que eu ando me estressando e sou violento no trânsito? Bom, a gente vai fazer o primeiro intervalo, mas eu quero falar daqui a pouco dos sintomas do estresse. Como é que eu identifico que eu estou com esse estresse? Né? Aí eu tenho que procurar ajuda, tenho que procurar tratamento. Eu vou ao primeiro intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo A Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só a bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia.
O poder da sua voz. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco aqui nos 103.1 em Porto Velho, na capital de Rondônia, onde o programa chega através da rede Antena Hits. O empresário de Seu Fernandes, que nesse momento está ligado na Voz do Povo. O tema hoje é o estresse da vida moderna, a insônia, o cansaço e por aí afora. A agitação, sobretudo, das pessoas. Muitas das vezes acaba perdendo a cabeça e acaba matando, né? Como já ocorreram fatos assim, palmares, no Brasil mesmo. Estado de Rondônia, na capital de Porto Velho, enfim. Pois bem, eu gostaria de saber agora quais são os sintomas do estresse. Como é que eu identifico que eu estou com estresse? Porque tem gente que é cabeça quente a vida toda, né? Eles falam assim, ó, cabeça quente, está estressado. Muito bem, mas a doença, estresse, qual o perfil dela? Como é que ela se estabelece? Mais que isso, quais os sintomas dela? Então, inicialmente, o estresse ele não é uma doença. Não é uma doença? Não é uma doença. As doenças são a ansiedade e a depressão. O estresse é o que eu recebo do ambiente. É o estado. São os fatores que vão me afetar. Então, por exemplo, eu vou sair de casa, e aí eu moro na Zona Sul, e o trânsito está engarrafado. Aquilo é um fator de estresse. Agora, cada um vai lidar de um jeito diferente. Tem pessoas que precisam ser britânicas, tem que chegar em ponto. E tem aquela pessoa que não, eu tenho uma tolerância de horário, mas eu tenho uma tolerância maior ao estresse. Aí o adoecimento geralmente vai vir pela via, o quê? Da insônia, pela via da irritabilidade, a diminuição da memória, muitas vezes. A pessoa não consegue ter muito foco, muita atenção. Dificuldade de se concentrar. Exatamente. Então, as sensações, elas são difusas. Mas eu poderia dizer que, inicialmente, é a falta de sono e a irritabilidade. Muito bem. A queda de cabelo, a perda ou ganho ou perda de peso, isso é sintoma de estresse também? Sim, porque o que acontece? Durante o estresse e a ansiedade, você vai liberar o hormônio cortisol. E aí cada um de nós vai reagir diferente. O que ele causa no corpo? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma tendência natural a engordar, então ele vai aumentar de peso. Algumas pessoas emagrecem, mas essa é a grande minoria. Uhum. Para alguns até é favorável, né? Ter estresse emagrecendo, né? Mas é bom emagrecer com saúde. Com saúde, né? São 12 horas e 26 minutos. Mande mensagem para a gente, 993 17 27 15. 993 17 27 15. E o tratamento do estresse, como é que a gente faz aí? Então, você vai ter que, por exemplo, se é uma pessoa mais irritadiça, então ele vai ter que se ira muito fácil, ele vai ter que começar a trabalhar essa questão da raiva. Aquela velha história de contar até 10. Então, por exemplo, se eu estou com raiva, em 15 minutos o ideal seria que eu não tomasse nenhuma decisão. Na prática, o seu filho quebrou alguma coisa dentro de casa. Será que se daqui 15 minutos aquela raiva vai estar tão grande? Então é melhor eu brigar com ele no momento da raiva ou esperar uns 15 minutos para ver o que eu vou fazer com o menino? O amigo ouvinte, mande mensagem para nós, 993 17 27 15, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Bom, o estresse tem consequências, né? E aí, quais são as principais? Como eu já disse, nós temos níveis, né? Então, por exemplo, existe a ansiedade, todos nós somos ansiosos por algum motivo. Né? Se eu vou fazer uma viagem, com certeza, nos dias que precedem, eu vou ter uma mudança na minha rotina pela expectativa. Uhum. Isso é benéfico. Mas tem pessoas que se estressam tanto se tem uma notícia boa como se tem uma notícia ruim. O amigo ouvinte da Voz do Povo, mande mensagem para nós, 993 17 27 15, o WhatsApp aqui da Voz do Povo.
você liga e participa do programa. Existe algum tipo de estresse? O emocional, por exemplo, é um só? Então, ou tem ramificações de estresse? O que vai acontecer? Mesmo a pessoa mais racional, tudo que nós fazemos na vida tem um fundo emocional. Eu posso achar que eu estou sendo guiado exclusivamente pela minha razão, mas pode ter certeza que você tem algum fundo emocional por aquilo ali. Mesmo você percebendo ou não, você tem uma tendência a tomar aquele tipo de atitude. Você pode justificar depois para você e para os outros que foi racional, mas às vezes, se a gente for a fundo, não era algo tão racional assim. O amigo ouvinte pode mandar mensagem, já estão chegando algumas mensagens. Secar um pouco mais a minha pauta aqui. Há situações em que você vê no trânsito, por exemplo, vou dar um exemplo desse que a gente vê no dia a dia aqui. O sujeito vai no trânsito, já aconteceu comigo, aconteceu com você, com todos nós. O sujeito vai no trânsito e de repente o sujeito vai e corta você ou fecha você no trânsito e de repente alguém desce do carro e vem para quebrar mesmo, vem para decidir a situação. E aí nessa hora? Cada um administra a seu modo? Então, você vai ter que evitar o conflito, né? Mediar o conflito, mas se você é o pivô da história ali, fica complicado. Eu indicaria não revidar, né? Não revidar, né? Bom, como é que o psicólogo avalia a intensidade do estresse na vida das pessoas? Então, no caso, eu abordaria com uma escuta da pessoa, ela trazer o que traz até o consultório. Né? Muitas vezes, os primeiros relatos do paciente, muitas vezes eles escondem a verdadeira razão da pessoa estar ali. E com o tempo você vai junto com aquela pessoa descobrindo quais são os gatilhos, né? Melhor do que falar estresse, quais são os gatilhos que fazem com que ela se sinta mais ansiosa, que fique mais vulnerável. A idade tem influência no estresse? Eu acredito que cada vez mais a idade tem se tornado um fator irrelevante. Pois bem, há situações que as pessoas às vezes têm no trabalho, o próprio chefe, aquele chefe que chega dando patada lá, e o ambiente de trabalho certamente influencia muito na questão do estresse. Nesse passo, como administrar isso? Então, o que a gente pode pensar? Tem um autor que ele diz que o encontro é acidental, mas o reencontro não, é opção. Então, se eu estou no ambiente de trabalho, eu optei por aquilo. Talvez não seja a profissão que eu tenha me identificado. Eu posso estar naquele trabalho porque meu pai era radialista, eu também quero ser radialista, mas eu seria mais feliz sendo engenheiro civil, sendo agrônomo. Então, o primeiro passo é saber se eu estou no lugar certo, onde eu me sinto bem. É muito complicado você conseguir aliar o trabalho com o prazer. E você tem que trabalhar para você não aliar o trabalho ao desprazer. Então, por exemplo, eu, enquanto psicólogo, o senhor, enquanto radialista, a gente tem que encontrar uma satisfação no que a gente está fazendo. O ambiente livre de estresse não vai existir, porque nós vamos precisar cumprir prazos, ter metas, mas essa questão de um chefe autoritário. Cumprir as regras, a legislação, a lei. Eu acredito que essa questão de cumprir as leis não deveria ser um esforço, né? Deveria ser algo natural, né? Deveria ser um processo natural. Mas houve uma pesquisa já há alguns anos, ela já está um pouco datada, que colocava que cerca de mais de 70% dos chefes, né, os patrões no Brasil, ainda tinham um perfil muito autoritário. Então, acho que na administração mais moderna, a gente sempre tenta aliar desvincular o papel do líder, que é diferente do papel do chefe. Que o líder está ali junto com quem ele comanda. Um amigo comum meu aí, nossa, é o seguinte, na empresa dele, tinha uma funcionária que ele, quando entrava, ele já olhava com ela com um descaso, com vontade de demiti-la. Mas ela era muito eficiente e ele não tinha coragem de fazer isso, porque dificilmente ia encontrar alguém para substituí-la à altura das aspirações dele dentro da empresa. Ele disse a mim, rapaz, eu chegava, olhava para aquela moça, ela me tratava com tanta delicadeza, mas eu não suportava aquela moça. Isso me criou um estresse muito grande dentro da empresa e eu tive que procurar um psicólogo. Porque senão eu ia demitir a moça, eu ia criar uma fissura muito grande no meu ambiente de trabalho.
Fatos assim chegam ao psicólogo, certamente. Como se administrar uma situação dessa? Então, Essa pessoa que me diz está ouvindo o programa agora. Então, o que é o irônico disso é que geralmente o que você vai encontrar? Uma forte identificação. Né? Uma forte identificação. Então, certamente uma pessoa de quem eu não goste, ela só é um reflexo de algo que eu não gosto em mim. Né? No popular, as pessoas chegam a falar assim, meu santo não bateu com fulano. Exatamente. Então, às vezes, o que aconteceu? Eu quero ser uma pessoa extremamente boa, mas eu tenho alguma coisa minha de egoísta. Todos nós temos. Aí eu encontro uma pessoa que ela espelha aquilo ali, ela é egoísta, eu tenho que reconhecer que eu também sou egoísta para poder não criar essa rivalidade com aquela pessoa. Tá certo. Então, meu amigo está ligado na Voz do Povo, agora, nesse momento, me pediu para fazer essa pergunta. Muito bem, vou fazer um intervalo, mas restando a presença da Francisca Rodrigues Oliveira Façanha, o Irani Souza, Mário Sérgio, tá ligado na Voz do Povo, Givaldo Brito, meu amigo Jean Fialho, Thelma Castro Mineto, a Maria Inês Oliveira, um abraço, Inês, muito obrigado. Doutor Claudino Alencar também tá ligado na Voz do Povo, o José Ironildo, o Adonal Santos, o Valber Lopes, o Nando Costa, alô Nando Costa, o professor Otacílio Moreira de Carvalho, o Zé de Oliveira, a Vera Mônica também está com a gente, o Antônio Salinha Evangelista, o Zé Rodrigo Miranda, está lá no Amazonas, ligado na Voz do Povo, a Luciana Gonçalves me cumprimenta, muito obrigado, o Biraci Jesus, boa tarde, Biraci. A Luciana, o estresse pode gerar síndrome do pânico? Daqui a pouquinho ele responde. O Mauro Oliveira, o Eduardo Schumacher, está ligado na Voz do Povo também. E a Valdenira Barbosa. Vou atender todo mundo agora nos próximos blocos da Voz do Povo. Para você do interior do estado, mande mensagem para a gente aí, 993 17 27 15. Eu vou fazer o segundo intervalo. O tema é o estresse dessa vida louca, moderna que a gente tem no dia a dia aí. Eu vou ao intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, trazendo sempre um assunto de interesse social. Hoje, nós estamos tratando do estresse, da insônia, da loucura de doenças que atinge a alma nessa vida moderna que se leva.
O telefone está aí, 993-17-2715. O psicólogo Daniel Amaral Lima é o convidado da Voz do Povo. Nós estamos debatendo esses assuntos aqui. Peço a gentileza de compartilhar essa entrevista e mandar mensagem para nós. Eu vou atender o ouvinte agora, já chegaram várias nos outros computadores aqui, mas deixa eu ver quem já está conosco aqui. O Zaironildo, boa tarde. Arimar, meu amigo Daniel, esse assunto é muito complexo, principalmente nos servidores públicos e na saúde pública. Fale com o Zaironildo, rapidinho. Então, principalmente com os servidores públicos, porque não que a iniciativa privada não tenha seus problemas, mas a gente acredita que o servidor público já tem um rótulo que eu vou chegar lá e vou ser mal atendido, ou a repartição vai estar fechada, ou todo mundo está empurrando com a barriga. A gente que está do lado de cá sabe que a grande maioria dos trabalhadores fazem o seu melhor. E a gente, às vezes, chega a ser hostilizado. Eu falo até de cunho pessoal. Dizer, no geral, é péssimo atendimento, né? Em alguns lugares, sim. Pois bem. A Luciana Oliveira Gonçalves, o estresse pode gerar síndrome do pânico? Pode falar direto com ela, que nós estamos lotados aqui de pessoas. Qual o nome dela? Luciana Gonçalves. Então, Luciana, diretamente ele não causa a síndrome do pânico, mas ele é um gatilho. Então, assim, eu já tenho alguns componentes, alguma coisa ao longo da minha vida, né, alguns fatores de estresse ao longo da minha vida, e aquilo pode ser um gatilho. E eu posso ter uma crise de pânico. Agora, a gente não pode confundir, fica muito difícil falar para o nosso ouvinte, que para a gente que é da saúde, tem diferença entre síndrome do pânico, uma crise de ansiedade generalizada. Então, popularmente, a gente costuma chamar tudo de síndrome do pânico, mas é mais complicado que isso. Qual é o sintoma da síndrome do pânico? Então, o fator desencadeante da síndrome do pânico seria algo da primeira infância. Então, por exemplo, o ataque de pânico viria sem hora, sem motivo e sem razão. Não entendi. Então, vamos pensar. Eu estou no ônibus e eu já sofri um assalto no ônibus. Então, andar de ônibus, para mim, é algo ansioso. É uma coisa. Perda de familiar? Eu tenho um motivo. Eu já fui atacado no ônibus, então eu tenho medo. E isso me gera ansiedade. A síndrome do pânico provavelmente faz parte da história da minha infância. Alguma coisa que me traumatizou, que ficou lá. E aí, quando eu tenho um fator de estresse, leva aquele sentimento de quando eu era criança que eu não trabalhei. Por isso que eu digo que não tem hora nem razão. Eu não costumo trazer exemplos meus aqui, porque eu acho que meus exemplos não servem para quase que nada. Mas eu vou levar em consideração um fato muito grave que eu vivi, e esse foi talvez o mais grave que eu vi na minha vida. Eu tenho um filho hoje que tem 12 anos. À época ele tinha 3 anos. Eu fui dar uma ré e atropelei o garoto na garagem. Foi uma das maiores dores que eu vi na minha vida. Até me emociona de falar, porque foi doloroso demais. Pois bem, eu fiquei um período sem saber o que eu fazia da vida. Graças a Deus ele ficou bem, está bem e tudo mais. Mas olha só, toda vez que eu vou dar ré, não tem ninguém na garagem. Ainda hoje eu olho para o retrovisor, eu olho pelo do carro que tem câmera e ainda me lembro. Significa o que isso? Isso podia gerar uma síndrome do pânico? Então, com todo respeito ao senhor, né, que a gente não costuma falar de caso pessoal, assim, ainda mais em público, assim, com todos os nossos ouvintes. Então, o que seria? O medo, ele faz parte da nossa vida. Então, o medo faz com que a gente possa sobreviver. Se eu não tenho medo, eu cruzo uma rua sem olhar para os lados. Então, uma série de coisas vai acontecendo que vai como se fossem marcadores. Então, para vocês foi um fato tão forte, fui ao psicólogo, eu tive que ir. Foi um fato tão marcante que agora dar ré é um gatilho. É um gatilho. Mas agora você tem que trabalhar isso porque criar uma resiliência que nós chamamos, né? Criar um ponto de resiliência para que esse estresse não venha, a grosso modo, se somar a outros. Entendi. Bom, eu pedi desculpas ao ouvinte por ter levantado isso aqui, mas isso é um fato que foi tão grave que até hoje não consigo tirar da mente. Tem dia até que eu me lembro, tem dia que passa, mas me deu vontade de colocar isso aqui para o ouvinte. Bom, o Mauro Oliveira, como sempre, entrevista top, muito obrigado. O Zé de Oliveira quer saber qual a diferença do estresse para a depressão e qual o remédio para ambas. Então, é o que eu disse. O estresse, ele é só o fator externo.
Então, assim, um cisco caiu no meu olho é um fator de estresse. A reação que eu vou ter, esse cisco no meu olho, aí é a doença. Então, a doença é a ansiedade ou a depressão. Tá, então, voltando à questão, qual a diferença de um para o outro? Exato. O estresse é o que me levou, é o que me tirou do sério, por exemplo. Um é a causa, o teu efeito? Exatamente. Pois bem, agora eu entendi, então. Qual o remédio para ambas? Hábitos de vida saudável, é o que a gente chama muitas vezes de olhar pelo outro ponto de vista, porque às vezes a gente tem uma rigidez, uma inflexibilidade. Isso aconteceu comigo e eu tenho culpa nisso. Não, às vezes poder ter acontecido comigo, com você, com qualquer ouvinte. Pois é, mas agora há pouco você falou sobre vida saudável. Repita aquela questão da vida saudável. Então, no intervalo a gente estava falando que a pessoa acumula estresse durante a semana e aí final de semana a distração dela é ir se afogar no álcool. Isso. Então isso não é uma válvula de escape saudável. O álcool não é válvula para nada. Não é válvula para nada. A gente percebe que o álcool ele pode levar à dependência química e acabar de arruinar a vida da pessoa. O sujeito separa da mulher, a mulher separa do marido, e aí ela vai matar, acabar com as mágoas lá no bar. E aí? Ou fazer coisa pior, já emendar um novo relacionamento. Sem ter resolvido os problemas do primeiro. Uhum. Às vezes o paciente ele chega no consultório e ele quer falar da Maria, mas no final das contas ele acaba falando da Ana, que era a namorada anterior. Uhum. Ele nem terminou o relacionamento dele com a Ana e já engatou com a Maria. O que seria esse hábito de vida saudável? Ter uma boa relação com os amigos, né? Já pensou o sujeito que consegue manter a convivência com os amigos de infância? Que a gente acaba caindo na armadilha de WhatsApp e redes sociais. São ferramentas muito boas, mas não substitui o olho no olho, uma caminhada, né? A mãe fazer um bolo com a criança, cuidar do nosso jardim interior, vamos colocar assim, né? Todo dia procurar as pessoas que nos são caras, valorizar as pessoas que nos são caras, ser alegre pelo que eu tenho e não ficar o tempo todo correndo atrás do que eu não tenho. Pois é, mas o poeta diz que mal de amor se cura com outro amor. O psicólogo não acha isso. Mal de amor se cura com o que, psicólogo? Então, mal de amor, a gente já está colocando uma coisa muito ruim, né? Juntando o mal com o amor. O amor não tem como ele ser... Sim, mas se ele for pro lado negativo, tem um mal na história, não tem não? Então, o que é o amor para mim é diferente do que é o amor para você. Aí o ouvinte em casa já fica assim, esse psicólogo está enrolando. Mas cada pessoa ela dá um significado para o sentimento. Então, por exemplo, a criança... Um amor não correspondido, um amor que não faz bem às pessoas, ele não tem um lado mal dele, psicólogo? Aí, a expectativa que eu criei, por exemplo, eu começo um relacionamento com a mulher e eu quero que ela resolva todos os meus problemas, já começou errado. Eu tenho que me resolver para poder... Não, mas não é na esteira disso que eu estou dizendo. Uhum. De repente o sujeito está mal correspondido, ele tinha aquela expectativa de que a relação seria recíproca, o amor teria que estar estabelecido entre os dois e não está. Aí dá confusão, dá briga, dá tudo. Isso não é um mal de amor, não? Você vai sofrer, mas assim... Ambos se amam. Não vamos chegar a denominador comum aqui. Não vamos chegar, mas aí você vai ter mágoa, ressentimento, coisas que eu não falei. Simplificando, no começo do namoro, você quer saber tudo sobre aquela pessoa. Depois que flores. Depois que eu já tô com ela há um bom tempo, a curiosidade acaba. Eu já não compartilho as coisas como no começo do relacionamento. E aí você vai começando a plantar um ressentimento aqui, um ressentimento acolá. Abre a porta do carro, fecha a porta do carro, manda flores, tudo jardim florido. Depois tem aquela separação, as pessoas estão na mesma casa, mas são dois estranhos. E todo mundo muda. Se falam pelo WhatsApp, então? Às vezes nem pelo WhatsApp. Nem pelo WhatsApp. Bom, vamos fazer um intervalo. O amigo ouvinte, claro que eu estou aqui. Hoje é sexta-feira, a gente está bem à vontade, ele bem com a vida e, consequentemente, estamos trazendo uma entrevista que, embora seja séria, mas no caminho a gente coloca essas situações que acontecem com todo mundo. Boa tarde, o Mauro Oliveira gostou da entrevista, o Zé de Oliveira já fez sua pergunta, a Valdenira Barbosa. Boa tarde, gostaria de saber se quem já teve depressão corre o risco de adoecer novamente. Já tive depressão, estou bem, ela é do Cidade Nova, ligada no programa, cumprimenta a mim, eu agradeço. Quem já teve depressão, corre risco de novo?
Então a gente tem que falar em episódios, né? Eu não posso dizer eu sou depressivo, né? Eu estou com depressão. Então a depressão, infelizmente, é uma doença que eu posso ter recaídas. Então, mas o que é importante? Eu aprender a lidar com os problemas. Então, por exemplo, da primeira vez, eu posso ter a depressão e nem perceber, eu posso achar que era uma tristeza. Já num segundo episódio, começa a me bater aquele mal-estar, eu já fico assim, poxa, eu já tive depressão antes, isso aqui é o começo. Então, talvez seja o momento de retornar ao psicólogo, né? Retornar a usar o aprendizado que eu já tive, né? Retornar ao meu médico, aí a questão dos laços afetivos, né? Trabalhar isso daí. Bom, vamos ao intervalo. Deixa eu mandar um abraço aqui, minha sobrinha está lá no Mato Grosso, Nai Cavalcante, ligada no programa, obrigado. O Natanael de Oliveira, a Odete Cavalcante também, o Jailton Vilaça, o Dorival Isidoro Ângelo, o Chiquinho Lopes, muito boa entrevista, Chiquinho está gostando. O Kelson Araújo, o Eli Bezerra também se ligaram na Voz do Povo. As perguntas daqui já foram colocadas. Agora a gente vai para o interior, saber como é que as pessoas do interior do estado, que não estão no Facebook, vão se colocar. Vamos para o intervalo, então? Volto com o último bloco do programa. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só a bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Vamos lá, estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo. Muita gente participando hoje da entrevista do psicólogo Daniel Amaral Lima. Estamos debatendo sobre estresse, sonho, essas coisas que pegam a gente no contrapé.
E aí, meu amigo, para sair da situação, o Washington Barbosa se ligou na Voz do Povo. Vamos para adiante aqui. Bom, deixa eu registrar uma figura que está todo dia conosco aqui. Ele está em Costa Marques. Deixa eu ver se eu abro aqui para dizer quem é que está em Costa Marques. Já já eu falo. Parabéns pelo excelente programa. Estresse aumenta a glicemia? É o Valdir de Cacoal, ligado na Voz do Povo. Sim. Até, por exemplo, a pessoa que já é diabética, ela pode tomar a medicação, regrar a alimentação, mas mesmo assim o açúcar no sangue pode estar alto, se ela não controlar o humor. O que um cidadão comum pode fazer para ajudar uma pessoa que vive estressada? Aqui é o Narciso de Cacoal. Então, se você já está preocupado, certamente deve ser um amigo ou colega de trabalho. Então, assim, você tem que usar... Primeira coisa, passar para a pessoa que você está preocupada com ela. Talvez ela não esteja percebendo que o fardo que ela está carregando, que as coisas que ela quer fazer, estão muito pesadas para ela. Porque geralmente a pessoa que está estressada, ela não percebe. Se alguém de fora disser, olha, seria melhor se você diminuísse o ritmo de trabalho. Deve ter pessoas que levam o trabalho para as férias. Como nós temos agora as redes sociais, a gente fica ligado no WhatsApp, está fora do trabalho, mas o trabalho está ali o tempo todo teclando coisa de trabalho. Vamos para adiante aqui. O nome do meu ilustre ouvinte está em Costa Marques, como é que é o nome dele aqui? É o Celso. Ele está no distrito de São Domingos do Guaporé. Olha onde estamos chegando lá. Ele está na rede antena, ele está na antena lá de Alvorada do Oeste, que é a 98.3 aqui conosco. Vamos ver então, Ricardo Jadir Santana cumprimenta aqui o programa, a professora Idalvina do Coab também está ligada na Voz do Povo, parabéns pelo programa, o tema é muito bom. Vamos aqui. Doutor Carlos César, advogado, ligado na Voz do Povo, esse programa é show, eu não perco mais nenhum. Cumprimenta-o pela entrevista, doutor Carlos César. Muito obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado a todos. Vamos lá, então. Doutor Geraldo Tadeu Campos, ligado na Voz do Povo, me cumprimenta pelo programa, agradeço a gentileza dele. O Rafael Lima, seu xará? Quase xará, né? Rafael Lima, Daniel para Rafael. O Rafael Lima está dizendo o seguinte: a Voz do Povo, na opinião dele, presta um serviço extraordinário à população e, consequentemente, ele só tem a aplaudir. Muito obrigado. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Vamos ver aqui, o Narciso, já falei. Estou ouvindo o programa, estou me sentindo como se o doutor estivesse falando diretamente comigo. Desde os meus 12 anos, eu me sentia feia. Como é que é o nome dela? Bom, não, deixa para lá. É uma ouvinte de Cacoal. Desde 12 anos ela se sentia feia. E aos 15, ela teve a primeira decepção amorosa. Até os 23 anos. Eu tinha vontade de me matar. Me casei aos 33. Mesmo assim, eu nunca tive crise de vontade de me matar. Mas nunca procurei ajuda. Hoje estou com 53 anos. Melhorei com fé em Deus. Sem tomar remédio. E hoje tomo remédio controlado. Eu não vou citar o nome da pessoa. Então, ontem mesmo eu estava na feira lá do SESI, falando com jovens, fui convidado lá pelo Departamento de Juventude da Prefeitura para falar sobre essa questão da prevenção ao suicídio entre os jovens. Porque a gente percebe que faz parte do perfil de 15 a 35 anos, é um perfil de risco. Mas por quê? É uma idade em que o ser humano é mais impulsivo, às vezes, como tem pouca experiência, acha que tudo que acontece na vida dele ou acontece só com ele ou é o fim do mundo. E eu fui falar lá sobre a questão da valorização da vida, né? Qual é o valor da minha vida? E o valor que a gente dá à própria vida, por exemplo, uma pessoa saudável, ela vai dizer que a vida dela não tem preço. Uma pessoa adoecida vai dizer que a vida dela não tem valor nenhum. Então a gente tem que fazer esse resgate. O Washington Barbosa, o Zé Ironildo já coloquei aqui, o Washington Barbosa, a psoríase, é assim? Psoríase, não sei se o nome é assim, é causada pelo estresse. O que deve ser feito para curar, essa doença?
Então, ela é uma resposta fisiológica. E aí é um caso clínico. O que é essa doença? A pessoa tem... uma descamação na pele. Uma descamação na pele, muitas vezes com sudorese, né? Já é nas extremidades da mão. A pessoa pode até confundir com muito ácido úrico. O ideal seria fazer acompanhamento com o médico e tratar a questão da ansiedade, que é um gatilho muito importante. É uma resposta fisiológica ao estresse. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da eleição do conselho, então, psicólogo? É candidato, Falando aos psicólogos e aos demais ouvintes, né? Eu faço parte da Chapa 11, mais Psicologia. Vocês podem nos encontrar no chapa11.psicologia no Instagram. E nós estamos no momento de eleições que iniciou hoje. Então, hoje online, pelo site do CRP, nós vamos do dia 23 até o dia 27, que é o dia do psicólogo, é a nossa eleição para o Conselho Regional. Que Porto Velho, até esse ano, era uma seção vinculada a Manaus. E agora nós somos uma sede própria, junto com o Acre, que permanece seção. Então, nós totalizamos hoje cerca de mais de 2.000 psicólogos, se contar Acre e Rondônia. A Dona Maria José, ela tem 80 anos. Ela disse, eu é que não vou em psicólogo. Psicólogo é para doido. É para doido, psicólogo? Então, a gente tem... Dona Maria, explica para ela. Hein? Dona Maria, o psicólogo, ele é como qualquer profissional, como um médico, como um padre. Então, a gente não está aqui para atender só louco. Na verdade, qualquer ser humano pode se beneficiar de um acompanhamento com o psicólogo. Eu costumo dizer que a pessoa vai para o psicólogo por 2 motivos. Para se conhecer melhor, né, e para tratar do seu sofrimento. Infelizmente, eu só conheço gente que vai procurar o psicólogo com sofrimento. E aí já está com a doença instalada. Uma pessoa com 30, 50, 60 anos, ela pode estar sofrendo uma vida toda. E não sabe. Só acumulando estresse. Né? E o psicólogo resolve. A Ilana Rejane Tancredo Neves, estou sempre ligada no programa. A entrevista de hoje está uma delícia. Estou aqui fazendo almoço, ligadinha no programa. Vou falar com a Ilana Rejane. Boa tarde. Para finalizar aqui, a Marlene Pereira diz o seguinte: ela está apaixonada por um vagabundo. Palavras dela. Aspas, estou apaixonada por um vagabundo. O cara me maltrata, aspas, me sacaneia, faz o que bem entende e eu continuo atrás dele. A pergunta, eu estou doente? Então, eu não posso dizer que é aquela música lá, doente de amor, procurei remédio na vida noturna, né? A Boate Azul. Boate Azul. Mas o que eu digo? Você precisa procurar um psicólogo, um profissional que possa lhe ajudar, com quem você possa conversar abertamente, e juntos vocês vão descobrir por que você tem esse comportamento. Ela já constatou que ela está com problema, ela já tem consciência. Mas acontece que você ter consciência é só o primeiro passo para a mudança. Mudar é a coisa mais difícil do ser humano. Eu costumo dizer que a gente prefere estar no ruim conhecido por medo da mudança, porque tudo que é novo nos assusta. Pois é. E o João Carlos está dizendo assim, kkkkkk, mulher gosta de cafajeste. Olha aqui o João Carlos. Meu Deus, João Carlos. Vamos para diante aqui. O Zé Machado, opa, que programa bom. A Silvia Pereira também se ligou. O Rafael ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O Carlos Arcanjo, obrigado aí. A doutora Juscelia Costa, muito obrigado. Não tem mais tempo, lotou aqui. A Luci Celestino está ligada na Voz do Povo também, a Cleide Sá, o Nelson Valente. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu gostaria só de deixar uma última mensagem a todos os ouvintes, que o nosso maior problema não é a doença mental, né? Nosso maior problema é o preconceito que nós temos, que impede que a pessoa possa falar, né? Ela sente a doença, imagine que ela se sente culpada, sente a vergonha. Entre o jovem, por exemplo, que sofre o bullying, por exemplo, pode levá-lo a tentar tirar a própria vida. O que está causando incômodo é a vergonha, é se sentir sozinho, desamparado. Então, se a gente começar a acabar com essa história de loucura, todo ser humano vai sofrer em algum momento da vida. A gente começa a perder do momento que nasce. Eu agradeço, então, a presença do psicólogo, registrando aqui a presença do seu Veloso, né? Que me dá o prazer de estar aqui. Ele me traz uma reivindicação da Estrada da Penal. Tá ruim lá a situação, né?
Da ponte, lá do lado de lá do Rio Madeira, né? Colocou o estado da penada, da ponte do Rio Madeira. Eu vou trazer alguém aqui e a rádio vai pegar o seu contato, ele assistiu o programa ao vivo, é meu ouvinte aqui, e nós vamos, então, dar um alô para ele. Quando eu trouxer alguém do Ministério Público, eu estou na expectativa. Segunda-feira eu quero discutir o abuso de autoridade aqui. Vou trazer um catedrático da Universidade Federal de Rondônia para debatermos esse tema. Na segunda já está acertado. Durante a semana eu vou trazer alguém do Ministério Público e aí avisa aí para o seu Veloso para a gente resolver a sua situação. Tá bom, seu Veloso? Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, para você que ligou um pedacinho do programa, você que durante a semana prestigiou a Voz do Povo, a gente agradece. Grato pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde, feliz, um fim de semana extraordinário, até segunda, se Deus quiser. Termina aqui, a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo, de volta, na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodzan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. CYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, Porto Velho, Rondônia, operando em